Fala aí, galera, beleza? Passando por aqui hoje para falar um pouquinho sobre fusos horários. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos ver mais um conceito rápido aqui para a gente estabelecer mais um pouquinho de conteúdo a respeito da geografia. Então, estamos aí, ó, com fusos horários, beleza? Vamos ver então como é que a coisa flui, certo? Para entender esse conteúdo, gente, vocês têm que ter condição de saber o que são paralelos e meridianos. Os paralelos são as linhas horizontais e os meridianos são as linhas imaginárias verticais. Os paralelos definem as latitudes e os meridianos definem as longitudes. Os paralelos definem as zonas climáticas. Os meridianos definem os fusos horários, certo? Os paralelos dão a volta completa no planeta. É uma linha só. Então a linha do Equador é uma linha só. Tá? O Trópico de Câncer é uma linha só. O Trópico de Capricórnio é uma linha só. Já os meridianos não. Os meridianos eles têm uma carinha um pouco diferente. E aí, para a gente entender os meridianos falando em fuso horário, você tem que conhecer, né? O GMT, que é o meridiano de Greenwich, certo? E a LIDE, a linha internacional de data. Vamos ver as duas aqui, ó. Tá aí, ó. Aqui você tem o meridiano 0, certo? Que é o meridiano de Greenwich. E aí, pessoal, por uma convenção cartográfica, né, por uma convenção geográfica, a gente determinou que esse seria o meridiano 0. Então, a partir do meridiano 0, você traça os outros meridianos, certo? De um lado, então, do planeta fica o meridiano 0, e do outro lado do planeta tá aqui, ó, a LIDE, certo? A linha internacional de data. Ah, Sidão, mas como é que a gente vai fazer isso? É da seguinte forma, gente. Nós temos que entender que o nosso planeta é esférico. E aí, por ser uma esfera, ele tem 360 graus. Tá? Um dia tem duração de 24 horas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir 360 por 24. E aí a gente vai ter um intervalo de 15 graus, certo? 15 graus. Como o dia tem 24 horas e cada intervalo aí de 15 graus a gente vai determinar um fuso, eu vou determinar então 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste. Então, se eu partir aqui do meridiano de Greenwich a leste, eu vou ter 12 fusos. Se eu partir daqui para oeste, né, nessa direção aqui, eu também terei 12 fusos, até encontrar com o meridiano 180 graus, certo? O que você tem que saber também, galera? Você tem que saber o seguinte, a Terra gira num sentido oeste-leste, oeste-leste, ao contrário do sentido do Sol, tá? Então o Sol, hipoteticamente, ele vem de leste para oeste. Ah, mas não, por que hipoteticamente? Porque quem está girando é a Terra. Então o Sol dá a impressão para a gente que ele está vindo do leste para o oeste, certo? Na verdade, é a Terra que está girando no sentido contrário, de oeste para leste. Então, de qualquer ponto da Terra, de qualquer ponto, você partir em direção ao leste, as horas aumentam. Ah, Sidão, eu estou aqui no Canadá. Se eu quiser partir em direção à Rússia, as horas vão aumentar? Sim. Então, se eu sair daqui, do Canadá, e partir em direção à Rússia, as horas aumentam. Se eu sair do Brasil e partir em direção à Austrália, as horas aumentam. Então, isso é uma coisa que você tem que ter noção, tá? Que as horas sempre aumentam a leste. Tanto é que a gente vai determinar da seguinte forma, né? Do 0 para leste, aumenta, então é mais. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Do 0 para oeste, é menos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Tá? Então, dessa forma, a gente determina os fusos horários. Tá? Ah, mas eu não consegui visualizar ainda essa questão da esfericidade da Terra, as duas linhas. É isso aqui, gente, ó. Tá aqui, ó.
Você tem então o meridiano de Greenwich, ele está de um lado do planeta. Lá no Oceano Pacífico está a Lide, certo? Então, ó, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu peguei, aqui está o começo do domingo. Então imagina você que o sol está nascendo aqui, ó. Tá começando o domingão aqui, ó. Desse lado do planeta, tá começando o sábado, certo? É noite do sábado. Quando começar a escurecer no sábado, terminando o dia nessa porção aqui do planeta, nessa porção do Oceano Pacífico, passando pelos Estados Unidos, passou pelo Brasil, passou por todo mundo, chegando aqui, a gente vai estar terminando o sábado e aqui já vai estar começando o domingo. Enquanto está começando o domingo aqui, já vai estar começando a segunda para lá. Já está terminando o domingo, tá? Então a segunda-feira já foi, nós já estamos na segunda do lado de cá. Ah, mas então a Terra inverte. Não, a Terra não inverte. O oeste continua aqui e o leste continua aqui. A diferença é que aqui nós estamos olhando do outro lado do planeta, tá? Pois bem, vamos entender então essa questão desses fusos horários aí, tá? Nesse mapa, a gente consegue visualizar perfeitamente onde estão os fusos horários, certo? O fuso horário aqui de Greenwich, né? Então essas porções aqui, elas têm o horário de Greenwich, tá aqui, ó. Greenwich, para quem não sabe, é onde fica um dos maiores observatórios astronômicos, né, da Inglaterra, do mundo até. Então tá, eles ficam aqui em Londres, certo? Greenwich, por isso que a gente usa o meridiano de Greenwich. Então aqui, ó, é o GMT, tá? 12 fusos a leste, 12 fusos a oeste. Aqui que eu citei para vocês, ó, o mais, então sempre aumentando a leste e sempre diminuindo a oeste. Como eu disse para vocês, de qualquer ponto do planeta. Ah, eu tô aqui na linha do mais 3, certo? Nessa porção aqui da linha do mais 3. Eu parti para leste. A hora aumenta? A hora aumenta, certo? Você vai aumentar as horas a leste. Sempre, 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 tá? E aí, esses são os fusos horários brasileiros, né? O Brasil, ele tem 4 fusos horários diferentes, certo? As linhas foram modificadas a partir de 2013, certo? Então, alguns estados que tinham a divisão no meio, como o Pará, por exemplo, ele tinha 2 horários diferentes. O Mato Grosso tinha 2 horários, tinha um pedacinho aqui que tinha 2 horários. Então agora não, agora é dividido pelas regiões aqui, né, os estados, obedecendo a linha, né, de fronteira dos estados, eles passam a ter apenas um fuso horário. Então você tem no Brasil 4 fusos horários. O horário de Fernando de Noronha, certo? As nossas ilhas aqui de São Pedro e São Paulo também, certo? Então todos os arquipélagos que nós temos no Brasil, eles estão aqui no -2. O horário oficial de Brasólia, tá aqui, Brasólia, certo? Que é o -3. Todos esses estados estão no mesmo horário, certo? Eu não estou conseguindo ver que horas são agora, né? Mas deve ser algum horário aí. Esse horário aqui de São Paulo é o horário oficial de Brasília, vocês vão ver aí no relógio de vocês, beleza? Aqui, o Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e Roraima estão aqui no -4, a partir do GMT. E aqui o Acre e o oeste do Amazonas estão no -5. Ou seja, esta região aqui do Brasil está com 2 horas a menos do horário de Brasília, enquanto os nossos arquipélagos têm 1 hora a mais do horário de Brasília, certo? Espero que você tenha compreendido isso e visualizado, né? Aqui ficou bem visual. Aí tem um exercício. Vamos fazer um exercício aqui para ver se vocês realmente entenderam, certo? Exercício em modelo Enem, coisa linda, né? Então, saindo de Rio Branco, no Acre, às 15 horas de domingo, do dia 15, com destino a Salvador, na Bahia, um caminhão transportando soja chegará ao porto da capital baiana depois de 2 dias de viagem às... Opa! Eu quero saber, então, o dia e a hora que esse caminhão vai chegar, saindo de Rio Branco, no Acre, partindo em direção
a Salvador, na Bahia. Então eu tenho aqui 5 alternativas. A letra A, às 20 horas do dia 17, às 22 horas do dia 18, às 18 horas do dia 15, às 19 horas do dia 15 e às 17 horas do dia 17. Vamos pensar um pouco aqui. Tá? Se Salvador, na Bahia, está no -3, horário oficial de Brasília, possui 2 horas adiantadas, né, em relação a Rio Branco, no Acre, que está no -5, Rio Branco, o caminhão saiu de lá no dia 15 às 15 horas. Então o que você tem que fazer? Você tem que pensar que horas eram em Salvador. Então que hora era em Salvador a hora que o caminhão saiu? Era 17 horas. Eram 17 horas do dia 15. Então o caminhão saiu de Rio Branco no dia 15 às 15 horas, em direção a Salvador. Só que Salvador está 2 horas a mais, porque Salvador está a leste de Rio Branco. Então ele saiu às 17. São 2 dias de viagem. Esse caminhão levou 24 horas viajando em direção a Salvador. O caminhão chegou, então, no dia 17, às 17 horas. Você vai acrescentar 24 horas, certo? Em relação ao horário de Salvador. E não no horário de Rio Branco, no Acre. Então a resposta para esse exercício é a resposta E. Galera, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais. É só um conceito muito breve, é uma pincelada. Volta, escuta de novo aí se você gostou. Deixa o seu joinha aí no vídeo. Marca as notificações. Eu espero que vocês estejam gostando. Professor Sidão com vocês. Um abraço e até mais.